Boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo aí a Casa da Ribeira, né, por essa oportunidade que eu acho muito importante, esses movimentos, enfim, acontecerem no país, né, uma visão do Ministério olhando para o país de uma maneira mais ampla, quer dizer, ver essas iniciativas e de uma secretaria que nasceu recentemente é algo que deixa a gente muito feliz, deixa a gente muito contemplado no sentido de ter um movimento coletivo, né, indo para um lugar aparentemente bastante comum. Mas, enfim, vou passar um pouco sobre economia criativa e um pouco o que a Secretaria tem feito, como é que a Secretaria enxerga essas relações entre as ações locais e uma ação, né, e uma visão mais nacional, assim, em termos de política mesmo. A gente parte aí de 4 princípios norteadores e que aí, mais uma vez, a gente tem, então, inovação, inclusão, né, sustentabilidade e aí a diversidade. Agora, a inclusão ela passa a ser um pilar para não deixar esse conceito fugir de uma outra perspectiva de desenvolvimento de fato. E aí, já caindo para uma discussão mais local, aí o PIB do Brasil, isso já é um dado da Firjan, começa a entrar na discussão que eu vim trazer aqui hoje, que é um pouco das desigualdades regionais, né, das desigualdades que a gente tem no país, né? Então, a gente vê São Paulo ali na frente, a gente vê o Rio ali na frente, e, evidentemente, né, tem aquela relação norte e sul, né, nordeste e norte, e as relações dos estados do sul e do sudeste. Então, quer dizer, de alguma maneira, a gente começa, mais uma vez, a ver um reflexo disso, né? Quer dizer, a economia criativa, de alguma maneira, se comporta como o resto da economia. Isso é um pouco natural de acontecer. Está aí a força da economia criativa, por exemplo. Você dizer que o cara recebe 5,1 versus, né, do resto da economia ser 3,1, você está dizendo que você está qualificando essa mão de obra, você está dizendo que é um trabalhador que vai receber mais do que... né, você está qualificando o profissional, você está qualificando o produto que você está exportando, seja no serviço ou um produto, e aí você começa a ver a força e a necessidade de se trabalhar na economia criativa como um eixo de desenvolvimento mesmo. Nesse aspecto mesmo da construção cultural mesmo, né? Quer dizer, o que a gente pode avançar em termos de construção, né? Quer dizer, de repente a gente tem esse contexto, voltando aqui para a Ribeira, né? Querendo avançar, criando um selo, querendo trazer gente, querendo trazer, né, pessoas, produtores, né, fazedores de cultura. E aí como é que a gente consegue exprimir essas relações que a própria cidade se coloca, né? Como é que a Ribeira, de alguma maneira, ela está excluída de um circuito da cidade, está querendo se inserir, e, ao mesmo tempo, como é que ela também, de alguma maneira, exclui ou pode não participar de outros circuitos, né? Pode, de alguma maneira, tratar de públicos muito específicos, né? E aí, como é que a gente relaciona isso, inclusive em termos culturais, de que cultura é essa que se produz? São questões um pouco mais abertas, assim, acho que para abrir debate mesmo, que acho que é um pouco a ideia que está colocada. Aí a Secretaria, então, ela trabalha dentro das suas atribuições de territórios criativos com basicamente 3 eixos. Um de um arranjo produtivo local, tá? O que é um pouco, talvez, em termos de escala, o contexto mais da Ribeira, que é basicamente, não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, mas é basicamente, enfim, um arranjo de atores locais que envolvem públicos e privados, né, mais ou menos institucionalizados, que muitas vezes têm algum grau de governança, né, e que tem um agenciamento comum, né, para produzir, para distribuir, para difundir a sua produção. Na verdade, a gente estava batendo papo dentro do Circuito Ribeira, né, no redemoinho do evento, e quando eu coloquei para os meninos que a gente estava com uma série de iniciativas da área da economia criativa que a gente rapidamente identificava. Eu identificava que a Ribeira tem um potencial criativo muito forte. É porque essa política vai chegar, eu vou falar um pouco agora sobre o Criativa Birô, que vai ser a nossa primeira ação concreta aqui no estado do Rio Grande do Norte, do Programa Brasil Criativo, né? Vai ser a primeira grande ação. A ideia é que a gente, a partir dessa experiência da Ribeira, né, a gente construa um projeto embrionário a criar as condições de quando essa política chegar, quando esse Criativa Birô chegar aqui para a gente já ter de onde dar a partida, né, de uma experiência na cidade do Natal, para a partir daí a gente, digamos assim, ampliar essa experiência para o centro histórico, para os outros bairros. A Criativa Birô vai chegar. E como o Estado não está, digamos assim, acompanhando como deveria essa questão da política da economia criativa, se o Criativa Birô chegar e a gente não tiver algo consistente construído, o risco, né, de que o programa acabe
servindo para outras finalidades que não seja o seu fim, né, o seu objetivo principal é grande. Então é preciso a gente pegar digamos, aí vem a ideia do território Ribeira, né, a partir dessa experiência a gente construir a primeira iniciativa e ampliar isso para outros bairros, ampliar para outros municípios. O Criativa Birô, na verdade, resumidamente, ele é uma iniciativa que está dentro do programa Brasil Criativo e ele vai ser uma ação que vai ser desenvolvida nos estados com parcerias locais, né, com as secretarias estaduais, com o SEBRAE, que vai ser o nosso principal parceiro, né, nesse primeiro momento, mas aberto também para que as universidades também façam parte desse birô. E é um espaço que a gente vai construir nos estados para que as pessoas que estão, né, contempladas nesse universo da economia criativa possam, nesse espaço, ter um espaço estruturado, né, para pensar, para elaborar, para se qualificar, né, para repassar, para trocar conhecimentos. Enfim, é um espaço de produção, né, um espaço de pensamento e é um espaço de troca.